Amigos do Odisseia, eu, Marcelo Lambert, tenho o prazer de trazer até vocês o Alexandre, professor da área de educação ambiental. E eu gostaria de dizer que hoje, como estamos fazendo um programa externo, vocês vão escutar barulhos de cachorro, da natureza, vento, mas é claro que isso faz parte de um programa que tem esse caráter, e eu acho que tem absolutamente tudo a ver com a questão de educação ambiental nesse espaço maravilhoso, que é direto aqui da Serra da Cantareira, aqui entre São Paulo e Mariporã. Professor Alexandre, fique à vontade, se apresente aí para os nossos amigos do Odisseia, e é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa, com a nossa equipe toda que está aqui hoje. Então fique à vontade para se apresentar. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Alexandre Magno Pires, eu sou geógrafo e professor de geografia. Atualmente estou lecionando a disciplina de educação ambiental no Colégio Augusto Husky. Muito bem, inclusive meu amigo agora também lá no colégio, onde eu também trabalho, como professor de História, Sociologia e Filosofia, e eu te recebo hoje aqui no nosso programa, já iniciando e perguntando para você sobre o tema central do nosso programa de hoje, que é a educação ambiental. Então, Alexandre, fala para nós um pouco o que é isso. Os nossos amigos aqui do Odisseia, é um assunto que é recorrente, as pessoas sempre estão comentando, e eu queria que você falasse um pouco para nós o que é a educação ambiental de fato. Na verdade, o termo educação ambiental ele vai surgir em 1972, com a primeira conferência da ONU, em Estocolmo, que vai falar sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Até então a sociedade não se preocupava muito com esse assunto. Desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, nós sabemos o quanto a sociedade se apropriou da natureza, transformou de um ritmo muito intenso, mas não havia essa preocupação. Em 1972, quando os grandes líderes de vários países do mundo se reúnem na cidade da Suécia, na capital da Suécia, o que acontece? Eles começam a discutir um pouco essa questão problemática, e surge a questão do termo educação ambiental, como uma forma de tentar resgatar a natureza de volta para o homem, como se o homem estivesse desvinculado daquele. E a partir daí houve uma grande preocupação do mundo com a questão ambiental. Sim. Que vai culminar com programas das Nações Unidas sobre o meio ambiente e também com aquela grande explosão que houve com a Eco 92 no Rio de Janeiro. Que eu acredito que a Eco 92 ela teve um papel bastante importante, não só na questão política, mas também na questão ligada à consciência. Então, você acredita que a Eco 92 ela teve esse papel mesmo, ou foi só político? Porque existe um pouco dessa discussão, Então, na verdade, a Eco 92, ela foi uma coisa que conseguiu, vamos dizer assim, concretizar ações para o meio ambiente. Enquanto na Estocolmo, em 1972, ficou só no plano da discussão, falou assim, vamos tentar reeducar o mundo de forma ambiental, a Eco 92 não, ela propôs ações que foram elencadas na Agenda 21. E isso possibilitou tanto para o Brasil se inserir na questão do debate internacional sobre essa questão que hoje é muito importante, que se torna muito importante, que em 1999 o governo brasileiro promulga uma lei, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9795 de 99, e que coloca a educação ambiental como uma ação educacional para levar conhecimento, para levar habilidades e atitudes para as escolas, para o trabalho, para a pessoa que adquire conhecimento e habilidades, principalmente, e criando a consciência dessa questão ambiental para conservação. Tá, muito legal. Bom, mais uma vez nós estamos aqui no programa Conexão Odisseia, hoje com o professor Alexandre, e eu queria mandar um abraço a todos os nossos ouvintes aí da Cultura Online e também do Projeto Lusófono, que está nos acompanhando direto aqui da Serra da Cantareira, um programa especial sobre educação ambiental.
Gostaria também de dizer a vocês, nossos amigos, que hoje, domingo, nós temos o lançamento da 7ª edição da Odisseia em Revista. Todos vocês sabem da importância desse projeto, né, que vamos levar até vocês uma série de informações, assuntos variados, sempre na perspectiva da democratização do conhecimento. Então, depois desse programa, acessem que vai valer a pena. Alexandre, nós sabemos a importância da família no processo da formação da criança, do adolescente, e isso se amplifica na nossa idade adulta. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual a relação dessa questão familiar com a educação ambiental? Qual é o processo aí de interferência, de conexão entre esses fatores que é família, escola, educação ambiental? Enfim, fala um pouco sobre isso que eu acho que é importante. A família tem um papel extremamente importante, né? Porque, na verdade, a família é a grande educadora, né? Sim. E para o jovem, para a criança, os exemplos mais importantes da vida são os pais. Sim. Então, os pais têm um papel muito importante nisso, né? Mas os jovens também têm um papel também muito importante, porque a educação ambiental nas escolas, ela acaba promovendo uma conscientização que vai gerar mudanças de atitudes, e essas mudanças de atitudes serão perceptíveis em casa. Então, o filho acaba seguindo o exemplo do pai, e o pai também vê as mudanças no filho. E isso acaba gerando mudanças que acaba contribuindo para essa questão da realidade posta hoje no nosso planeta, né? Tá. Então, portanto, nós temos uma relação que se completa, né? Quer dizer, tanto a escola, o papel da escola em relação à família, a família em relação à escola. Agora, pensando essa questão da educação ambiental, onde entra a questão da sensibilização? Porque como que se educa ambientalmente, né? Que eu acho que isso é um drama que você como professor deve enfrentar. Eu enfrento isso também na minha área. O que você tem a dizer sobre isso para nós aqui do Conexão Odisseia? Para responder essa pergunta, eu vou usar a Rita Mendonça, Tá. que faz parte do Instituto Roman aqui de São Paulo, que ela diz assim, que o grande educador, ele tem que acreditar naquilo que ele fala e ele é o maior exemplo. Então, a nossa atitude, o nosso exemplo, aquilo que a gente acredita é aquilo que a gente vai passar para o jovem, né? E para ele se conscientizar disso, para ele sedimentar tudo isso, aquilo que a gente está falando, a gente sempre vem com uma proposta de tirar o aluno da sala de aula e mostrar a realidade do mundo hoje, né? Através de um trabalho de campo, através de uma visita, para ele ver aquilo que está acontecendo. E a partir daquilo, daquela observação, daquela vivência fora da sala de aula, ele criar condições de mudança, né? A gente não vem, a educação ambiental, ela não vem com normas, dizendo assim, tem que se fazer isso. Na verdade é uma questão de consciência que vai mudar em atitudes, né? Não existe regras, tem que ser feito dessa forma. Por isso talvez que é tão complexo a gente conseguir atingir, porque não é uma coisa tão metodológica, né? Tão matematicamente dizendo, formatada, né? Então isso torna o debate, eu acho que mais complexo, né? Não é à toa que o profissional da área de educação ambiental, ele não é formado em educação ambiental, né? Ele pode ser um historiador, ele pode ser um matemático, ele pode ser um geógrafo. A educação ambiental, ela vai existir abarcando conhecimento de várias disciplinas, através da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, que vai fazer com que cada ciência contribua para a educação ambiental, para mostrar uma realidade que está sendo colocada. De fato, eu acho que uma das questões principais é o acreditar, né? Não tem como você... É quase uma militância, né? Não tem área que você trabalhe que se você não acreditar, você não vai conseguir convencer. E a educação ambiental, isso se exacerba, porque você precisa ter, sem dúvida nenhuma, o exemplo diante do fato, né? Isso que você está colocando, Marcelo, é interessante, eu acreditar, porque eu preciso me tornar responsável, também como parte desse meio, e não colocar a culpa no outro, esperar de governo, esperar de ONG, esperar de outras pessoas. Eu também preciso me conscientizar e a minha ação que vai refletir em outros, né? E não sei se você concorda, né? Isso é uma opinião muito mais particular. Existe muita política por trás disso que transforma o discurso de uma forma muito demagogo, né? E às vezes politicamente correto e foge da essência, né? Que eu acho que esse é um desafio que a gente também tem que quebrar, né? Há muita gente usando disso como palanque para atingir determinados objetivos, mas de fato a ação e a prática está distante da realidade que tem que ser, né?
Então não sei se você vê isso na sociedade hoje também, né? Mas é uma coisa que eu sinto. Mas isso acontece de fato, né? Porque as pessoas se apropriam de determinada questão, a questão ambiental, se apropriam disso e usam com o seu próprio interesse. Sim. Na verdade, não difundindo aquilo que deveria ser, mas de uma forma ideológica, né? Sim. Usando aquilo como subterfúgio para alcançar aquilo que eles querem alcançar. E nós temos aí vários exemplos, né? Sim. Na verdade, se a gente for ver a questão política hoje, em época de eleição, que se promete muito assim, né? Nós vamos construir linhas de metrô, vamos construir transporte coletivo, vamos aumentar a ramificação desse transporte em massa, como se isso fosse solucionar o problema. Exatamente. Mas do transporte individual, que hoje é um grande causador do problema ambiental nas grandes cidades, mas na verdade é uma questão de consciência. Claro, não é uma questão de mudança. Eu posso ter aquelas estruturas novas, mas se eu não mudar a minha cabeça, a minha postura, ser consciente diante dessa situação, não vai mudar em nada. Sim, exatamente. Estou aqui com o Raul Varela, ele é pesquisador do Centro de Pesquisas Odisseia e ele vai para Guatemala agora no final do mês, representando o nosso Centro de Pesquisas para fazer uma pesquisa e um curso sobre a civilização maia. E eu queria, claro, anunciar isso a todos vocês que nos acompanham, né? Mais uma vitória do Centro de Pesquisas Odisseia. E eu gostaria que você, Raul, falasse um pouco para os nossos amigos que nos assistem e que também estão nos ouvindo sobre essa sua viagem. Estarei indo dia 28 de fevereiro para a capital, né, da cidade da Guatemala. E aí depois eu vou para Flores. Eu vou visitar alguns sítios arqueológicos na região de Flores, principalmente Tikal, Dos Pilas e Quiriguá. Eu desenvolvo uma pesquisa a partir do seu trabalho sobre Tikal, sobre o Templo 1. Eu estarei indo buscar algumas respostas para minha pesquisa. Após isso, no dia 12 de fevereiro, iniciará um curso chamado Maya Meetings, que ocorre desde a década de 80, que trabalha principalmente com a escrita maia. E eu pretendo trazer esse material não só para o Centro de Pesquisa Odisseia, mas como para o Brasil. Porque, afinal de contas, nós não temos esse material ainda em português ou qualquer outro tipo de publicação sobre o tema. Estarei indo representar também, não só o Marcelo, como todos os amigos do Odisseia, na Guatemala, na América Central. E é isso aí, Marcelo. Muito obrigado pelo seu trabalho. E foi a partir dele que eu iniciei minhas pesquisas. Bom, eu estou muito feliz com mais essa conquista. E é claro que assim que o Raul voltar da Guatemala, nós vamos fazer um especial, um programa do Conexão falando sobre essa expedição, que inclusive fotos, algumas considerações serão postados no nosso blog, no nosso site e canais aí ligados, é claro, ao Centro de Pesquisa Odisseia. Então eu tenho muito orgulho de dizer isso e eu costumo dizer e não tenho medo de errar. O Raul está seguindo um caminho que daqui a alguns anos ele vai estar com um nível de conhecimento sobre essa civilização que eu acredito muito que vai superar o meu, porque ele está tendo oportunidades que, graças a Deus, ao longo da minha história, eu vim construindo também para que hoje a gente pudesse estar aqui. Então eu tenho certeza, Raul, você sempre fala que isso vem do meu trabalho, mas na verdade a gente sempre tem que democratizar as coisas para que pessoas consigam superar o nosso trabalho e democratizar mais ainda o conhecimento. Então vai com toda a força, toda a equipe do Centro de Pesquisa está te apoiando e quem quiser entrar em contato com você, passa o e-mail, porque de repente você vai estar na Guatemala, alguém quer informação ou acompanhar a tua expedição, por onde as pessoas podem acompanhar? raul.ist@gmail.com. Mais uma vez? raul.ist@gmail.com. Muito bem, então quem quiser acompanhar o Raul nesta viagem, nesta expedição, pode entrar em contato também pelo Facebook, né, que ele também vai estar sempre postando novidades lá. Então é isso, Raul, que Deus te acompanhe, né, e que você tenha uma ótima expedição e que nos represente como você costuma fazer. Um grande abraço e uma ótima viagem para você. Obrigado. Aproveitando a temática sobre a educação ambiental, nós vamos falar hoje também neste programa que estamos recebendo o professor Alexandre, já falamos também aí o Raul Varela sobre a Guatemala,
Enfim, esse programa está repleto de novidades, de questões interessantes. Eu tenho comigo aqui o nosso pesquisador do Centro de Pesquisa Odisseia, Márcio Maia, que inclusive já participou de alguns programas Conexão Odisseia, para falar um pouco sobre educação ambiental, mas sobre a ONG, que é o Gaia, que é um projeto sensacional que desde 2005 nós estamos aí trabalhando a questão ambiental. Então, fala para os nossos amigos aqui que estão nos assistindo, para os nossos ouvintes, um pouco sobre essa questão do Gaia e quais os trabalhos que foram desenvolvidos aqui na Serra da Cantareira. Ok. Bom, olá a todos os amigos que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Nós temos o Gaia, né, que é Grupo Ação e Integração Ambiental, que é uma ONG que nós criamos em 2005, um grupo de amigos, né, muito próximos, uma média de 30 pessoas, né, que indignadas com essa questão ambiental, com a degradação ambiental e com a necessidade de ter alguma ação efetiva, né, para que a gente saísse do discurso, como hoje em dia é muito fácil, né, as pessoas falam de educação ambiental, vamos salvar o planeta, meio ambiente, mas de fato a ação prática é muito difícil. Então em 2005 nós nos reunimos, criamos, né, essa ONG com a intenção, né, de trabalhar com educação ambiental. Existem muitos professores em nosso meio e profissionais de outras áreas também, sim, porém o nosso foco é a educação ambiental. Então a nossa maior área de atuação é dentro das escolas, através de palestras, de cursos, né, de workshops e atividades ligadas à sensibilização, né, que é o foco também, é o viés da educação ambiental. E a nossa prática efetivamente acontece aqui na Serra da Cantareira. Então vocês estão vendo aqui uma imagem que é bonita, né, não deixa de ser uma paisagem muito bela, porém isso aqui é um exemplo clássico, né, de uma degradação que é uma pedreira abandonada. É impossível deixar de existir esse tipo de atividade, né, até pelo crescimento das casas, né, as construções, a construção civil como um todo. Mas aqui é um exemplo, né, do que nós vemos, né, do resultado, né, de uma ação exploratória do meio ambiente. Agora, em relação ao Gaia, né, voltando ao assunto do Gaia, nós temos projetos trabalhando em escolas, com palestras, né, com atividades voltadas para alunos, desde ensino fundamental 1 até o ensino médio, inclusive nas universidades com palestras, né, com atividades gerais, trabalhando a sensibilização. Agora, o nosso projeto principal, né, que o professor Marcelo deve ter comentado, é a questão das ações de limpeza na Serra da Cantareira. Nós reunimos alunos de várias escolas e fazemos a gente chama de uma ação cata-lixo na beirada das estradas. Nós sabemos que isso não resolve o problema, nós sabemos que isso é uma pequena fagulha dentro do que realmente é preciso fazer no planeta e no nosso meio ambiente como um todo, só que é uma ação pequena que gera resultado. Então vocês vão ver aí algumas imagens mais tarde, né, de alguns alambrados que foram colocados no entorno dessa pedreira e também no entorno da estrada onde fazíamos as ações, porque havia muito lixo lá. Sim. Muito lixo, inclusive lixo tóxico, químico. A Defesa Civil uma vez teve que intervir. Sim. E o resultado, né, das nossas ações e de outras pessoas também, né, porque é um processo, depois de alguns anos houve a iniciativa de colocar esse alambrado para evitar esse acúmulo de lixo, para que as pessoas não depositassem mais, né, aquilo que não serve mais, né, que é o tal do lixo, num ambiente que não é propício, que é a nossa Mata Atlântica. Isso. E como o Centro de Pesquisas Odisseia, ele tem uma vocação humanista, né, nós acabamos atuando em vários segmentos. E o Gaia, essa ONG que o professor Márcio disse, ela vem inclusive antes do Centro de Pesquisas Odisseia. Então nós também temos esse trabalho ambiental. Eu, por natureza, já tenho essa formação ambientalista, que nasceu lá com a Eco 92, né? Eu tive uma participação efetiva. E de lá para cá eu venho sempre com uma visão ambiental que eu entendo como necessária, e inclusive uma das razões de fazer esse programa sobre educação ambiental vai ao encontro dessas nossas visões e ideologia dentro da nossa luta e militância como seres humanos. Então, professor Márcio, eu queria que você, para finalizar,
essa sua participação no programa de hoje, que você deixasse aí uma mensagem baseada nas experiências que você viveu com o Gaia, né, nas escolas, universidades, ações práticas, que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos amigos aqui da Cultura Online, Projeto Lusófono, do Centro de Pesquisa Odisseia, sobre a questão. Bom, professor Marcelo, como você colocou, e eu gostaria, né, de aproveitar esse espaço, dizer que trabalhar a questão ambiental, né, fazer essa mudança de paradigma é muito difícil, não é um trabalho fácil. E eu sempre coloco, né, porque eu trabalhei muitos anos dentro da escola, né, como trabalho também, a importância de olhar para as crianças, né? Muitos criticaram até o Pelé, né, quando ele falou aquilo na época da Copa de 70, se eu não me engano. E de uma certa forma estava correto. Então o trabalho com as crianças, então para quem é pai, para quem é mãe, cuide das suas crianças, oriente as suas crianças na questão do consumo consciente, na questão da educação, nas questões básicas de respeito ao ser humano, porque muito da agressão, né, que existe com o meio ambiente é a falta de respeito, porque sujar o meio ambiente é não pensar no outro. E esse é o grande problema que nós, né, inclusive através da prática do Gaia, encontramos. É a falta de respeito ao outro que faz com que eu me ache no direito de jogar lixo onde eu quero. Bom, professor, deixe um contato aí para quem quiser conversar com você. Tem meu e-mail, né, que é marciomaia@marciomaia.com.br. Muito bem, então vamos continuar o Conexão Odisseia de hoje, trabalhando o tema educação ambiental. Bom, estamos aqui com o professor Alexandre, falando sobre educação ambiental, e eu gostaria de passar a todos vocês a importância da nossa próxima expedição. Acessem o site www.mundoinca.com.br. Expedição essa que nós vamos realizar em julho de 2013, e eu conto, é claro, com todos vocês acompanhando, apoiando o nosso projeto do Mundo Inca. Bom, professor, eu gostaria que você falasse um pouco, até nós temos aqui no fundo, né, essa coisa absurda que são as pessoas que jogam entulhos, resíduos sólidos, lixo aqui na Serra da Cantareira, e isso é uma agressão absurda, né? Nós já temos um trabalho antigo aqui pela ONG, que é o Gaia, que é o Grupo Ação e Integração Ambiental, que há muito tempo a gente trabalha com essa problemática do lixo aqui na Serra da Cantareira, e nós temos essa situação aqui que é deplorável. E eu gostaria de falar sobre essa questão hoje com você. Então fala um pouco para nós, sobre a luz da educação ambiental, essa questão do lixo e a questão do consumo, né? Qual a sua visão sobre isso e o que a educação ambiental fala sobre essa questão? Então, na verdade, para a gente começar a falar um pouquinho dessa questão do lixo, vamos tentar estruturar um pouquinho como se organiza a nossa sociedade, dita sociedade pós-industrial. Na verdade, a sociedade funciona assim, né? Uma sociedade da mercadoria, uma sociedade do consumo. A indústria, ela retira do meio ambiente a matéria-prima e energia para a produção, né? Transforma aquele produto, esse produto precisa ser consumido, e cada vez mais com as técnicas e tecnologias eu tenho uma quantidade muito grande de produtos no mercado, e esses produtos precisam ser consumidos. Automaticamente, esse mercado consumidor induzido pelo marketing, pela mídia, acaba consumindo de forma muitas vezes exagerada. Tem um pesquisador muito interessante na área da filosofia, chamado Henri Lefebvre, que ele fala que hoje a sociedade ela consome de forma dirigida. O que é consumir de forma dirigida? Eu não estou consumindo aquilo que realmente eu necessito. Eu consumo porque eu preciso consumir, porque estão me impondo que aquilo tem que ser consumido. Tá, entendi. E cada vez mais a gente consome coisas que não são necessárias para nós. Aí eu faço uma pergunta para o público. Quem aqui já foi em algum lugar, já comprou algo e que muitas vezes não vai consumir aquilo que comprou? Sim. Simplesmente por impulso, né? E isso acaba gerando um consumismo muito grande. E esse consumismo muito grande devolve para o ambiente o resquício desse consumo, que é o quê? Que é o lixo. Então nós estamos produzindo uma quantidade de lixo tão grande, mas tão grande, que nós não temos mais o que fazer com lixo. A Prefeitura de São Paulo, um exemplo típico disso, há 2 anos atrás, promoveu a taxa do lixo. Sim. A cidade de Guarulhos, que tem 7 aterros sanitários, hoje 2 estão em funcionamento. O que eu faço com o lixo?
né? Qual que é como que eu vou contextualizar esse problema do descartar? Eu vou jogar, fazer isso? Não posso. Né? Colocar em lixão a céu aberto, prolifera doenças. Claro. Se eu queimar o lixo, eu gero poluição. Na verdade, a educação ambiental, ela tenta criar uma conscientização, não de diminuir a produção, porque a gente não pode esbarrar naquilo que funciona na sociedade, mas sim numa forma consciente de consumo. Tá. Né? Ter um consumo muito mais, vamos dizer assim, menor em relação àquilo que eu realmente faço, induzido pela sociedade. E o problema maior é isso. Eu não tenho o que fazer com lixo e eu acabo descartando em qualquer lugar. E que acaba virando um grande problema. Tá, porque a ideia do consumo, outrora se consumia aquilo que a pessoa necessitava de forma real. Hoje nós consumimos aquilo que não é real para as nossas necessidades. Se você parar para pensar, celular, por que a pessoa troca celular? É só um exemplo. Ela não troca porque o aparelho não está funcionando. Ela troca porque tem um modelo um pouquinho além daquele que ela possui. E para onde vai a bateria? Para onde vai o celular? Para onde vai aquele lixo eletrônico? Né? Carro, por que as pessoas trocam de carro? Né? Será que elas trocam de carro porque o vizinho trocou? Ou porque o carro está ruim e precisa trocar o carro? Né? Então esse descarte desse consumo que eu acho que é o grande problema. Né? E a verdade é assim, né? Hoje se fala muito na questão ambiental, da cultura ambiental, que vem de encontro a isso que você está falando. Né? A USP agora, o Departamento de História, vai estar promovendo no final de março aí uma semana para discutir essa questão da cultura ambiental. Nós já estamos saindo da questão da educação para entrar na cultura, né? Porque na verdade é uma questão cultural. Por que eu tenho que trocar o celular? Né? A função dele, porque de um ano para o outro muda tecnologia, eu coloco uma câmera, um acesso à internet, mas eu acabo criando a necessidade nas pessoas dessa troca. Sim. E aquilo que estava funcionando eu acabo descartando. Né? Agora, talvez até, na verdade a gente não está fugindo da nossa pauta, do assunto, mas o papel da mídia hoje é preponderante nessa relação, né? Porque você vê uma enxovalhada de comerciais, esses valores consumistas estão embutidos nas novelas, nos filmes, seriados, programas, e os jovens eles ficam meio acuados, literalmente acuados, né? Porque existe uma imposição que depois isso se reflete na família, né? A pressão para que o pai, a mãe compre aquilo, até para que ele se sinta inserido no meio social que aquela criança está crescendo, né? Então o desafio que a gente enfrenta hoje, eu acredito que ele é muito grande por conta do poder da mídia também na questão ambiental, né? É isso que entra a educação ambiental, formar novas consciências, né, em relação a essa questão do consumo. E isso é difícil. Sim. Nós esbarramos isso com a produção da sociedade que nós vivemos, com a televisão, com a própria família, com a condição financeira, que alguns têm e outros não têm, mas as pessoas muitas vezes ela acaba colocando sentimentos que seriam humanos em mercadorias. Sim. Né? E muitas vezes ela não se realiza mais como ser humano, se realiza como consumidor. Sim. Né? E esse consumo é muito grande. Por isso que a gente acaba insistindo numa forma de conscientizar. Né? Eu preciso realmente daquilo? Preciso. Então eu não posso me iludir com aquilo que eles vêm colocando, né? Eu tenho que ter discernimento e entendimento. A educação ambiental vem trazer esse conhecimento, abarcando todas as ciências, para que a pessoa tenha instrumentos de saber se eu consumo, como que eu vou descartar e o que eu posso fazer para tentar minimizar ou até melhorar uma situação dessa, uma questão dessa. Tá. Então, bom, eu gostaria de fechar esse momento aqui da nossa entrevista, esse bloco, mostrando a vocês aí esse absurdo aqui na Serra da Cantareira e que as pessoas fazem isso a qualquer hora do dia, né? Nós já tivemos problemas aqui, professor, inclusive com lixo químico, tivemos que chamar a CETESB e assim, com riscos reais de contaminação, né? Então nós temos aqui crianças que brincam, enfim, e as pessoas realmente não têm consciência. Então isso aqui é uma luta assim, que nós não podemos desistir, né? Continuar, é um trabalho de formiguinha mesmo, para a gente conseguir mudar esse quadro aqui no nosso país. Bom, eu estou hoje, como eu já disse, com o professor Alexandre, aqui num papo muito agradável, aqui na Serra da Cantareira, sobre educação ambiental, e eu queria mais uma vez mandar um abraço para o pessoal da cultura online e também para o projeto Lusófono, que trabalha
com a retransmissão do nosso programa Conexão Odisseia. Lembrando mais uma vez que estamos agora, hoje, domingo, estamos colocando no ar a nossa Odisseia em Revista de número 7, com reportagens sensacionais, com matérias muito interessantes, né, de assuntos variados. Então vamos continuar esse bate-papo aqui com o professor Alexandre. Então, Alexandre, você estava comentando sobre essa questão do lixo. O que você... Marcelo, essa questão do consumo, né, na nossa sociedade, a gente pensa assim que é uma coisa nova, né? Mas na verdade tem alguns pesquisadores aqui no Brasil e no mundo, né? Alguns exemplos interessantes. É a questão de 2 biólogos chilenos que defendem uma ideia de que a procriação do homem no ambiente e já produzindo degradação já vem de 7.000 anos. Por quê? Desde quando as sociedades matriarcais, né, deixa de existir, começa a existir a sociedade patriarcal, começa a relação do homem com a natureza começa a mudar. Sim. Os limites que existiam antigamente acabam deixando de existir, né? E o homem ele acaba se apropriando de outros povos e até mesmo da natureza, e de uma forma assim que já começa a gerar degradação. Que aí vem com o nomadismo para a vida sedentária, da organização humana. Né? Quer dizer, é mais antigo do que a gente possa imaginar, né? Lógico que é bem mais intensificado, porque o ritmo, claro, mudou, não é verdade? E hoje acaba virando um problema. Tem alguns até que dizem o seguinte: é uma crise ambiental ou uma crise da civilização? Agora, outra coisa, né? Essa crise ambiental, talvez ela sempre existiu para o homem, né? Porque a instrumentalização da natureza e o uso da natureza, ela sempre foi sempre uma problemática. Eu posso até citar o caso dos maias. Uma das causas do colapso está relacionada à questão ambiental, né? Pelo mau uso da natureza que era fundamental para eles, né? E olha que é uma civilização que tinha uma noção de longevidade muito grande, e mesmo assim eles deterioraram e produziu um certo impacto naquela sociedade, né? Então o que você está falando é muito interessante para pensar um pouco historicamente a questão ambiental, né? E é claro o papel do ser humano nesse contexto, né? É verdade. Que não tem como desmembrar, né? Agora, Alexandre, tem como pensar a questão ambiental desconectando da questão humana? Não tem como. Não tem como, não existe isso. Porque quando a gente fala do homem, o homem e natureza, ou a relação homem-natureza, a gente não pode esquecer, porque o homem ele é natureza. Sim. Ele está inserido, né? Sim. Ele faz parte, né? Não é como se fosse 2 elementos antagônicos, ele faz parte daquilo. Agora, isso que você está falando é fundamental pensar o quê? Não tem como trabalhar a educação ambiental se não conseguir conectar esse ser humano novamente à natureza. Porque a sociedade de consumo, ela aparta o homem da questão da natureza. A parte como se fosse uma coisa separada, né? Olha, até eu queria dar uma parada aqui na nossa caminhada, pedir aqui pro Alexandre filmar esse pneu aqui. Eu acho que isso aqui é um pouco do que nós estávamos comentando. Olha aqui, olha. Eu ia pedir pro Alexandre, até pros nossos amigos do Odisseia, se for possível, Alexandre, dá uma girada para as pessoas visualizarem o espaço que nós estamos, a maravilha que é essa natureza e o que as pessoas fazem. Então, eu acho até que isso cabe como denúncia, né, para que as autoridades elas também comecem a, de alguma maneira, trabalhar essa problemática, porque não adianta só a população, né, a gente ficar cuidando, a gente fiscalizar isso aqui, mas eu acho que o poder público, de alguma maneira, deveria também criar instrumentos aí mais eficientes, né, para esse tipo de coisa, porque é um absurdo o que nós estamos vendo. Agora, para os ouvintes da rádio, eu queria até tentar traduzir um pouco o que nós estamos assistindo aqui. Então nós estamos num ambiente natural maravilhoso, né, num espaço maravilhoso, onde a gente tem aqui vários pneus, nós temos aqui entulhos e absolutamente tudo jogado, né?
Que não faz parte desse ambiente. Que não faz parte desse ambiente, né? Bom, então já iniciando o próximo momento aqui, infelizmente a última parte da entrevista com o professor Alexandre, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da reciclagem, porque tudo se fala em reciclagem hoje, né? Tudo vira árvore de Natal, E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, os aspectos políticos, obviamente a sua opinião e aquilo que toca a questão ambiental desse processo. Para responder essa pergunta, eu vou querer citar aqui um físico muito famoso chamado Albert Einstein. Ele diz o seguinte, que para você resolver um problema no mesmo plano de consciência que ele foi criado, você nunca vai resolver. É assim que eu falo da reciclagem. Tá. Né? O homem, quando ele se deparou com essa questão do lixo, com essa produção em massa, com esse problema do descarte, o que o homem acabou fazendo? O homem tentou imitar a natureza. Tentar reciclar é a mesma coisa que você tentar fazer o que a natureza faz. Só que o ritmo de produção é tão grande que não consegue ser acompanhado pelo processo de reciclagem. E quando você fala em reciclagem, muitas vezes a impressão que se dá que eu posso consumir porque tudo vai ser reciclável. Tá, e na verdade não é. Tá. Né? Então olha o que acontece, nem tudo que se consome, que se descarta, dá para ser reciclado. E toda vez as coisas que são mais recicladas são aquelas coisas que existe um interesse muito forte por trás, que é o interesse econômico. Né? Claro. Aquilo que acaba não sendo reciclado, acaba sendo o quê? Descartado, como a gente viu aqui. Sim. Né? Sendo jogado, eu jogo em qualquer lugar, em qualquer espaço, porque eu não tenho essa consciência de que aquilo está afetando de alguma forma aquele ambiente que eu vivo. Outra coisa interessante também de se falar da questão da reciclagem é que assim, se criou a questão da coleta seletiva. Sim. Né? Então vários espaços públicos colocam aqueles tamborzinhos todos coloridos para cada tipo de material, só que muitas vezes eu tenho a coleta, mas eu não tenho o restante do processo, não é verdade? Eu só faço aquilo ali, quer dizer, não adianta. Alguns condomínios hoje, na nossa cidade, eles acabam fazendo esse tipo de coisa, mas você precisa ter o contrato. Coisa que a gente muitas vezes observa, que o poder público, ele acaba se isentando disso. Tá. Você entendeu? Ele usa o discurso que precisa ser reciclado, porque é interessante falar isso, Claro. Só que muitas vezes, quando o processo tem que ser concluído, ele se isenta do processo. Não é só o fato de colocar os tambores e eu separar o lixo ali, não. Eu preciso depois de vários outros processos, coisa que muitas vezes não acontece. Lógico que nós temos cidades no Brasil em que esse processo acaba acontecendo através de cooperativas. As cooperativas ganham dessa seleção de material e dessa reciclagem, sim. Mas muitas vezes isso não acontece. Tá, hoje em dia nós temos por parte do poder público muito mais a maquiagem do processo do que o processo na totalidade, né? Quer dizer, com começo, meio e fim, destino e etc. Que eu acho que é o grande problema, né? Que é o discurso, né? Sim. Você usa aquele discurso, vamos reciclar, vamos ser uma sociedade sustentável, mas na verdade no plano do discurso. E isso acaba engendrando nas pessoas o quê? Que eu posso consumir, porque tudo vai voltar a ser o que era. Na verdade não é. Agora, é simplesmente um discurso. Alexandre, e como essa questão da reciclagem, que a gente acabou de discutir, como isso se manifesta dentro das escolas? E é claro os desafios que você enfrenta por conta disso. Então, na verdade, o que eu observo nas escolas hoje é aquela coleta seletiva somente. Não existe o processo de reciclagem. Mas os jovens de hoje, na sociedade em que eles vivem, e eles são produto dessa sociedade, eles acabam achando que o consumo dele não afeta tanto, porque sou eu que estou consumindo, não é todo mundo. Então, se eu tenho essa possibilidade de consumir, eu vou consumir, porque na verdade quem sou eu pequenininho no contexto geral, no contexto global, local, regional, para afetar o meio ambiente. Então existe um pouco dessa questão do individualismo, né? E dessa questão que foi colocada hoje na sociedade, que é a questão do consumo. Né? Então eu posso consumir porque eu tenho condições de consumir e eu vou consumir. Aí que vem a educação ambiental. E olha que a gente enfrenta sérios problemas, porque a gente precisa mudar mentalidades. Sim. Se a gente mudando mentalidade, criando conscientizações, a gente acaba mudando atitude. Né? Não é porque eu posso que eu vou fazer, não. A mudança tem que partir primeiro de mim, né?
e a minha mudança ser um reflexo para mudar as outras pessoas, mudar a sociedade, mudar a família, mudar a escola, né? E mudar o mundo. Né? E quem sabe um dia, aquela harmonia que existiu, como nós estávamos conversando ali, entre o homem e a natureza, possa de novo ser estabelecida, mas não da mesma forma, mas de uma forma que a gente consiga estabelecer limites humanos, né? Sabendo respeitar a natureza e sabendo respeitar o ecossistema que é colocado por ela para nós. Sim. E aí a gente viver de uma forma sustentável, né? E lógico, respeitando e valorizando a multiplicidade de cultura que existe. Claro. Né? E como as pessoas acabam se apropriando dela e de que forma. Eu lamento, mas o nosso programa Conexão Odisseia está chegando ao fim. E eu ia pedir para o professor Alexandre deixar um contato, inclusive para aquele amigo do Odisseia que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, mande um e-mail para o professor Alexandre, para que ele possa aí compartilhar do conhecimento dele em relação a essa questão ambiental. Então, professor, deixa uma mensagem para os nossos amigos do Odisseia, para os amigos da Cultura Online, do Projeto Lusófono, deixa uma mensagem para esses nossos amigos e, por favor, o seu contato. Obrigado. O que nós conversamos aqui hoje é um assunto muito amplo, né? Vou deixar meu contato aí para a gente estar conversando. Quem sabe futuramente a gente volte a nos falarmos em outra situação, porque esse assunto é um assunto atual, é um assunto importante e que faz parte não só do meu cotidiano, mas do seu cotidiano também, tá? Se quiser entrar em contato comigo, é alexmap@usp.br. Obrigado. Repete novamente, Alexandre, porque o e-mail é muito importante. Isso, alexmapi@usp.br. Isso, e para quem está assistindo o nosso programa, no nosso GC vocês estão vendo aí o endereço eletrônico do professor Alexandre. Bom, eu, Marcelo Lambert, em nome de toda a equipe do Centro de Pesquisas Odisseia, eu desejo a todos um ótimo domingo. Espero que vocês acessem a nossa revista, né, que também vai estar no ar, e também, é claro, todos os nossos canais. Finalizando, mandando um abraço para todos os amigos da Cultura Online, também do pessoal do Lusófono, e sem dúvida nenhuma eu desejo a todos vocês uma semana maravilhosa, de muita luz e muita luz. E vamos continuar nessa militância pela questão ambiental. Aqui o professor Alexandre, que há muito tempo já trabalha com essa questão, e eu desejo a todos vocês uma vida repleta de realizações, mas sem dúvida nenhuma consciente, politizada, repleta de ações que de fato transformem o mundo que nós estamos inseridos. Não dá para entender um mundo para uma minoria. Nós temos que lutar por um mundo onde de fato exista uma equidade social. Um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. O ser humano extrai da natureza os recursos necessários para a sua sobrevivência. Porém, os resíduos produzidos tornaram-se nosso maior desafio. A solução é a educação ambiental e a sensibilização do ser humano. Este é o ponto-chave desse desafio do novo século.